tudo bom? Hoje nós teremos novamente uma aula de história muito boa. Meu nome é Marcelo Pitinini e o assunto é a expansão marítima comercial. Bom, esta aula nós temos que rever alguns tópicos para entender por que os europeus foram em direção à descoberta de novas regiões. Vamos voltar um pouco no tempo, final do século XIV, apresentando a crise do feudalismo. A crise feudal, com suas características, fome, miséria, guerras, fez com que a solução para isso fosse a busca por novas terras, novo comércio, ampliar o comércio. Essa é a expansão marítima. Pois bem, para promover a expansão marítima, nós temos que fazer o seguinte: nós temos que centralizar o poder, ou seja, promover a formação dos Estados nacionais. A formação dos Estados nacionais forma o país, como o Brasil é um Estado-nação. Os Estados nacionais, então, vamos buscar a formação da França, da Inglaterra, Portugal, da Espanha, centralizando o seu poder. Por isso nós temos uma regrinha básica. Como é que nós vamos centralizar, como é que nós vamos formar esse Estado Nacional? Bom, esse Estado Nacional, ele será formado pela união da burguesia mais o rei. A aliança, o jogo de interesses entre a burguesia e o rei vai ser igual ao Estado Nacional. Mas aí vem uma pergunta: onde estão a nobreza e o clero que dominavam o período medieval? Né? Os famosos senhores feudais, a famosa igreja. Bom, a nobreza e o clero, digamos que se transformam em algo parasita, em um ser parasitário. Como assim? A nobreza e o clero vão viver à mercê do rei, com seus privilégios feudais que vão ser quebrados lá na frente, no século XVIII, com a Revolução Francesa. Mas a formação do Estado Nacional requer alguns itens básicos, algumas características principais para acontecer a centralização política. Não basta apenas formar, promover o rei mais a burguesia. A burguesia atendendo ao comércio, o rei atendendo ao centralismo político, e aí o Estado Nacional. Nós temos que saber alguns pequenos itens, algumas pequenas características que vão levar à formação deste Estado Nacional. E aí sim, depois, a expansão marítima. A expansão para além-mar e, quem sabe, a descoberta, entre aspas, de um país que vocês conhecem muito bem, o Brasil. Pois bem, vamos abordar as características dos Estados Nacionais? As características do Estado Nacional ou Estados Nacionais é uma coisa bem simples. Primeira característica: centralismo político. Estamos centralizando o poder nas mãos de uma figura, a figura do rei, e este rei vai ser um ser absoluto. Absolutismo, né? Esse é o termo correto. Um rei todo-poderoso. Então a primeira característica, repetindo, centralismo político. E a segunda? A segunda pode ser uma união monetária, ou melhor dizendo, na linguagem popular, unidade monetária. Ou seja, uma única moeda. Como é que era na Idade Média? Volta um pouquinho, pensa. Na Idade Média, você tem simplesmente o feudo e sua respectiva moeda. O comércio era na base da troca. Então você não tinha basicamente uma moeda como força, expressão do comércio. Cada feudo tinha sua própria moeda. Imagine o seguinte: você sair de uma cidade e ir em direção a outro, um outro município, e ter que sempre passar numa casa de câmbio para trocar sua moeda. Estranho, né? Então, o que nós fizemos com a centralização do Estado Nacional? Unificamos a mesma. Promovemos a unidade monetária. Ou seja, no caso Brasil, qual é a unidade monetária? A moeda de hoje, o real. O real vale do Oiapoque ao Chuí. Você não passa numa casa de câmbio para ficar mudando de moeda em cada estado, em cada município. Então, você tem, segunda característica, a unidade monetária.
Outra característica interessante para a gente é simplesmente o Exército Nacional. O que é o Exército Nacional? Lembra desse velho frase? Você, menino, lembra dessa frase? Jovem, você, quando completar 18 anos, aliste-se numa junta mais próxima de sua casa. Pois bem, o Exército Nacional parte do pressuposto que antes disso, voltando ao período medieval, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os mercenários, que eram pagos para prestar serviços para alguém. E agora? Agora nós não temos isso. Nós temos a convocação de um exército nacional. Ou seja, pessoas que vão trabalhar para um governo e lutar por este governo. Um outro termo interessante, outra característica interessante, é a burocracia. O que é a burocracia? Burocracia, leis, impostos, ou seja, tributação. Leis, Constituição. Vai dizer que você não sabe que o Brasil tem uma Constituição? Temos lá, promulgada em 1988, com suas N cláusulas, seus N incisos. Bom, temos então que ter, para ter um Estado centralizado, uma Constituição, um conjunto de leis e impostos. Tributação. Vai dizer que você não paga imposto no Brasil? Ou melhor dizendo, seu pai vai dizer que não paga? Preste atenção nisso. Então nós temos os impostos, a tributação. Uma última característica para ter ênfase na formação do Estado centralizado é uma coisa bem simples. O Estado-nação. É muito fácil você criar um país, delimitar fronteiras. Difícil é fazer com que você cultue, ou melhor dizendo, idolatre, respeite a bandeira, um hino, símbolos de nosso governo, símbolos da República Brasileira. Vai dizer que você nunca sentiu um arrepio quando o hino nacional tocou em pleno jogo do Brasil? Vai dizer que você nunca torceu pelo Brasil? Cantando o hino, utilizando bandeiras, gritando gol? Pois bem, o espírito nacionalista, o espírito de brasilidade é fundamental para o Estado Nacional existir. Então, repetindo, nós temos unidade monetária, centralismo político, burocracia, leis, impostos, o Exército Nacional e o Estado-nação, o eu patriótico. Tudo bem, formamos o Estado. O Estado está centralizado. Com o Estado centralizado, o que nós temos que fazer agora? Podemos agora buscar novas áreas. Vamos navegar comigo? Então vamos rumo à América e outros continentes. Começavam as grandes navegações. Porém, há um problema, o Mar Tenebroso, o Oceano Atlântico. Como assim o Mar Tenebroso? Existia uma visão muito interessante dos europeus naquela época. Qual era essa visão? Que o mundo era retangular, que os navios cairiam no abismo ou seriam engolidos por monstros marinhos. Interessante isso. Pega um exemplo, dá um pulinho na praia, próximo a ela, e fica olhando o navio no horizonte. Ele vai desaparecer. Pois bem, a visão que eles tinham era essa, que ou o navio tinha sido engolido, ou que simplesmente ele caía num abismo e jamais retornaria. Ultrapassando o Mar Tenebroso, entenda, Mar Tenebroso, Oceano Atlântico. Ultrapassando essa margem, há de descobrir um novo continente. Porém, antes desse novo continente ser mencionado, que todo mundo já sabe, nós temos que falar quem foi o primeiro. O primeiro a promover a expansão marítima. Sabe quem foi? Ele mesmo, Portugal. Portugal foi o pioneiro no processo de expansão marítima. Características são fundamentais para que Portugal fosse o primeiro a expandir maritimamente. Qual é a característica? A primeira característica é a Revolução de Avis. O mestre Avis, Dom João de Avis, por volta de 1383, 1385, promoveu a centralização política do Estado português, antes conhecido como Condado Portucalense. Essa união, essa unificação, esse centralismo político vai favorecer Portugal a se lançar ao mar.
Outra característica é a posição geográfica favorável de Portugal. Porém, há uma pergunta aqui. Que posição é essa? Muitos dizem que é a saída para o mar. Se for saída para o mar, a Inglaterra leva vantagem, ela é uma ilha. Tem saída para todos os lados, digamos assim, não é isso? Bom, tu pensa comigo, a posição geográfica de Portugal, ela vai ser favorável por um simples fator. O fator da conquista de Ceuta, em 1415, litoral africano. Com isso, Portugal vai conquistar, vai dominar a entrada e a saída do mar Mediterrâneo. Com isso, ele controla o fluxo do comércio, entrada, saída do mar Mediterrâneo. Isso favorece a posição geográfica. Uma outra característica é a pesca. Portugal era exímio pescador, pescava por volta lá das regiões do Mar do Norte, século XIV, século XV, até no século XIII há registros de Portugal pescando nos mares gelados do norte. Porém, vamos ressaltar que a quarta característica também não é tão importante, mas é fundamental para nós entendermos. Qual o ponto? A criação de uma escola, a escola de Sagres. A escola de Sagres é fundamental dentro do pressuposto de desenvolvimento das técnicas navais, o astrolábio, a bússola, mapas cartográficos, a vela triangular, facilitando a navegação rumo à América. Lembra o continente que eu tinha mencionado, que não ia falar? Acabei falando. América. América, estamos indo para lá. Vamos em direção a ela. Mas antes disso, precisamos de dinheiro. Não adianta ter a escola naval, não adianta ter o rei, não adianta ter a posição, se não tem dinheiro. Então, uma outra característica, para fechar a questão do pioneirismo português, é simplesmente a burguesia ambiciosa. Uma burguesia que quer expandir seu comércio, e expandindo maritimamente. A descoberta da América é nada mais, nada menos do que uma ampliação do comércio. Bom, falando da descoberta da América, 1492, Colombo esbarrou por aqui, lembra? Esbarrou por aqui, voltou para a Europa, né? Dizendo que tinha achado algumas regiões, ele veio parar em Cuba, depois no México, algumas navegações ali, mas ele não fundamentou a América. A América vem de um navegador a posteriori de Colombo, Américo Vespúcio, no ano de 1498. Desenhado o mapa já da América, melhor dizendo, o rascunho do que seria o mapa que a gente conhece hoje, os portugueses se lançaram ao mar. Em 1500, vem a principal navegação, 13 navios. E você acha ainda que foi descoberto o Brasil? Você ainda acha que foi achado o Brasil? 13 navios é a maior expedição de todo o processo da expansão marítima, rumo ao nada? Lógico que não. Anos antes do descobrimento do Brasil, lembre-se, 1500, você tinha, né, um tratado que é a determinação de que o Brasil já existia. Já sabiam da existência do Brasil. O Tratado de Tordesilhas, em 1494. O Tratado de Tordesilhas delimitava a oeste da ilha de Cabo Verde 370 léguas. E com isso, dividia a região da América entre as colônias portuguesas, o que seria o Brasil, e as colônias espanholas. Lembre-se da data, 1494, Tratado de Tordesilhas, delimitava esta área. Então, por esses fatores, a posição geográfica, o Estado centralizado, escola de Sagres, uma burguesia ambiciosa e a sua atividade pesqueira facilitando a sua navegação, Portugal vai ser o pioneiro. Portugal se lança ao mar, Vasco da Gama chega a Calicut em 1498, Cabral chega no Brasil, Pedro Álvares Cabral ao descobrimento, entenda-se, descobrimento, mas a missão já tinha um objetivo que era firmar posses portuguesas nessa região. 22 de abril de 1500, descobrimento do Brasil. A terra Brasilis, que na tradução significa o paraíso na terra,
Muito interessante isso, né? 1492, a descoberta do paraíso de Ridley Scott, a reconstituição da chegada de Colombo na América. Vamos embarcar na expansão marítima portuguesa. Porém, temos também a expansão marítima em outras nações. Por exemplo, a espanhola, que em 1492 descobriu a América. Mas para entender a descoberta da América, no caso espanhol, temos que voltar um pouquinho na centralização do Estado espanhol através de um casamento. Isabel de Castela com Fernão de Aragão. Um casamento que unificou os 4 principais reinos: Castela, Aragão, Navarra, Leão. Após a Guerra da Reconquista, expulsão dos mouros na região espanhola, a Espanha centralizada promoveu a sua expansão marítima. Descobrindo a América primeiro e depois dividindo uma pequena parcela para Portugal, Tratado de Tordesilhas. Lembra? No caso da expansão marítima inglesa e francesa, é um pouquinho diferente. Por quê? Tanto a Inglaterra como a França se preocupavam em produzir produtos de luxo e de alta qualidade para atender os mercados portugueses e espanhóis. Isso durante o século XVI. Com a crise comercial no próprio século XVI e início do século XVII, fez com que Inglaterra e França promovessem a sua expansão marítima. No século XVII, rumo à América do Norte. Inglesa, a fundação das 13 colônias, o que vai ser mais tarde os Estados Unidos. A francesa, o que mais tarde nós vamos chamar de Canadá. Bom, temos características da expansão marítima, a Revolução Comercial. A expansão marítima promove algo de fantástico, uma revolução no comércio. A Revolução Comercial é muito interessante porque ela muda o eixo econômico. Sai aquele eixo econômico do mar Mediterrâneo e vai em direção ao Oceano Atlântico. Logo, ampliou-se o domínio comercial. Temos o crescimento do tráfico de escravos, principalmente África, Brasil. Temos a descoberta de metais preciosos, o ouro e a prata espanhola. As colônias espanholas, os incas, os astecas, os maias. Temos a descoberta de novas terras, como a própria América, outras regiões africanas, asiáticas, da Oceania. Temos também o fundamental, ponto mais interessante, que é a europeização. Nomezinho feio, né? Mas a europeização é simplesmente a visão da cultura superior em cima do ser inferior. A cultura europeia se dizia superior, o ser civilizado, a civilização. E o nativo? O nativo é o bárbaro, o ser bárbaro, o ser inferior. Temos, eu, europeu, de levar a cultura, a civilização, para esse pobre coitado, ser bárbaro que não tem cultura. Bom, a Revolução Comercial, então, promove uma grande mudança. É o crescimento do comércio, é o crescimento do tráfico de escravos, é fundamentalmente o surgimento de novas potências marítimas. Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Muito interessante isso. Há, com isso, o fim do monopólio comercial das cidades italianas. As cidades italianas vendiam para a Europa. Com a descoberta de uma nova rota comercial, passando lá pelo Cabo da Boa Esperança, chegando a Calicut, simplesmente Portugal, princípio, espanhóis, ingleses, traziam o seu produto diretamente da Índia, as famosas especiarias, para o comércio europeu, quebrando com isso o comércio das cidades italianas. Era o fim do monopólio das cidades italianas. Bom, vamos ver agora o depoimento de um historiador sobre a época? Então, a Revolução Comercial, ela é, na verdade, ou ela pode ser vista como um sinônimo de mercantilismo, que nada mais era do que a prática econômica instituída pelos governos absolutistas e dura mais ou menos do século XVI até meados do século XVIII. É também o século XVI o início das grandes navegações.
Então a Europa vai começar a buscar na América os produtos que ela já vinha adquirindo nos séculos anteriores na Ásia e mesmo na África. Então, principalmente especiarias, sedas e tudo mais, que faziam parte do comércio europeu e que enriqueciam a burguesia desde o período da Baixa Idade Média ou do que a gente chamava de pré-capitalismo. Então, nessa mesma esteira das grandes navegações, essa mesma burguesia vai buscar na América esses produtos que eram, na sua maioria, exóticos, para jogar dentro do comércio europeu. Além disso, os próprios metais preciosos também fornecidos pelo continente americano. Por causa disso, os países europeus, então, reordenaram as suas práticas econômicas e cada um vai instituir uma determinada forma de organizar essas práticas econômicas. Os principais são a Inglaterra, a França e a Espanha. No caso específico da Espanha, para a gente ter uma ideia de como isso acontecia, eles organizaram o chamado metalismo, que era, na verdade, a retenção de metais preciosos nos cofres da coroa. Então, metais esses, prata e ouro, trazidos justamente do continente americano. Outros países, como era o caso da França, organizados pelo ministro Colbert, ou colbertismo chamado, resolveram, então, trabalhar com a balança comercial favorável. O que significava isso? Ter o maior número de exportações ao invés de importações. Então, de forma geral, o que a gente pode ver no panorama econômico europeu nesse momento é cada país, cada Estado nacional se organizando de uma maneira. Então, as características gerais eram justamente metalismo, balança comercial favorável, protecionismo, portanto, também chamado, e outras características mais. Acabamos de ouvir o depoimento de um historiador sobre a expansão marítima. Entenderam? Bom, vamos fazer o seguinte: a expansão marítima centraliza o poder político. E, com o centralismo político, essa expansão marítima está promovendo uma política econômica. Essa política econômica é uma política econômica nas bases do quê? Mercantilismo. A política econômica portuguesa baseia-se no pacto colonial. Pacto colonial este fundamentado na relação metrópole-colônia, onde a colônia passa para a metrópole produtos tropicais e matéria-prima. E a metrópole passa para a colônia produtos manufaturados e escravos, numa relação de dependência, também conhecido como colonialismo. Então nós ouvimos agora o trecho de uma carta famosíssima. Quem nunca ouviu falar da carta de Pero Vaz de Caminha? Vamos ouvi-la? A carta de Pero Vaz de Caminha. Senhor, posto que o capitão mora desta vossa frota, e assim os outros capitães escreveram a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar nisso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, ou saiba pior que todos fazer. Eles não lavram nem criam, nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame. De que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. E com isto andam tais e tão rijos, tão nédios, que o não somos nós tanto. Com quanto trigo e legumes comemos. Esta terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas. E a terra de cima toda chá e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chá e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa. E desta maneira dou aqui a vossa alteza conta do que nessa vossa terra vi. E se há um pouco alonguei, ela me perdoe. Porque o desejo que tinha de vós tudo dizer, mo fez pôr assim pelo miúdo. Beijo as mãos de vossa alteza, deste porto seguro, da vossa ilha de Veracruz. Hoje é sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Pero Vaz de Caminha.
E aí, gostaram do trecho da carta de Pero Vaz de Caminha? Esse pequeno trecho, porque ela tem 15 páginas. Bom, mas o interessante é que você não sabe que esta carta feita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal era simplesmente um pedido para que retirasse o genro José Osório de uma prisão na ilha de São Tomé. Veja bem, o genro dele estava preso por ter roubado da coroa portuguesa. E aqui plantando tudo dá, diz Pero Vaz de Caminha, elogiando esta terra ao rei. Uma troca de favores, digamos. Vamos ver agora as dicas de estudo? Bom, podemos ler o livro O Império Marítimo Português, da Companhia das Letras, cujo autor é Charles Boxer. Caso você não queira ler, você pode assistir o filme A Missão, de Roland Joffé. Entenderam? Tranquilo? Então, por hoje é só, gente. Até a próxima aula. Tchau! Na aula de hoje, estudamos a expansão marítimo-comercial europeia. Vimos a formação dos Estados Nacionais. As principais características do Estado Nacional para a formação do Estado Nacional são o Estado político centralizado, um Exército Nacional, a unidade monetária, o Estado-nação e uma burocracia, ou seja, leis e impostos. Também analisamos a expansão marítima em outras nações. A primazia do Estado português é fundamentada na posição geográfica favorável, no Estado centralizado a partir da Revolução do Mestre Avis, na pesca, na atividade pesqueira, na escola de Sagres e numa burguesia ambiciosa em busca de expansão do seu comércio. Bons estudos! Olá, colega professor. Tudo bem? A dica de hoje é para que você desperte no seu alunado o espírito de brasilidade. Leve o hino nacional para a sala de aula. Desperte a nação que existe, o pensamento nacionalista que existe dentro do aluno, dentro do centralismo político. Já no caso da expansão marítima, coloque um mapa em sala de aula e peça para que os alunos localizem no mesmo alguns pontos importantes do processo da expansão marítima, como Calicut, como Ceuta, como o próprio Brasil. Ficamos por aqui. Um grande abraço.